Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo assim. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo Jesus. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo assim. Está sempre aqui, sei que me ama. Quando eu lhe falo, está sempre a ouvir. Já escolhi, sou do lado dele e vou segui-lo sempre assim, sim, sim. Olá, crianças! Estamos prontos para mais um Kids Club Time? Sim? Então vamos começar aprendendo o versículo, que é assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Cantam comigo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Mais uma vez. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Muito bem. Agora vamos à história. Então, vocês lembram-se do que estava a acontecer ao Paulo na história da semana passada? Ele estava de viagem para Roma, mas ele chegou lá? Não? Por que não? Lembram-se? Veio uma grande tempestade e estiveram muitos dias a ser levados pelo vento e as ondas enormes, não era? E os marinheiros e o capitão do barco e o centurião estavam cheios de medo. Não estavam? E o Paulo estava com medo? Não, pois não, porque Jesus falou com ele e disse: não tenhas medo, ninguém vai morrer, estou a tomar conta de vocês. E ele disse isso a todos os que estavam no barco, não foi? Bem, o barco naufragou, encalhou numa praia, assim, numas rochas, e partiu aos bocados, mas ninguém morreu, pois não? Todos conseguiram chegar à terra. Alguns a nado, outros agarrados a tábuas. Eles estavam molhados, eles estavam com frio e cansados, mas estavam vivos. Mas será que as pessoas dali da ilha iam roubar-lhes tudo ou matá-los? O que é que vocês acham? Muitas vezes isso acontecia quando um barco estrangeiro encalhava numa ilha. Mas não, os habitantes da ilha de Malta foram mesmo bons para eles. Fizeram uma grande fogueira para os aquecer, porque estava a chover e estavam todos molhados e cheios de frio. E o Paulo também não ficou parado. Ele juntou um monte de paus e ramos secos e deitou-os na fogueira. Mas sabem o que aconteceu? Uma cobra muito venenosa estava entre os paus e, tentando fugir do calor, prendeu-se na sua mão. Oh! Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão do Paulo, disseram uns aos outros: ui, este homem deve ser um assassino. Já viram? Ele escapou da fúria do mar e agora a justiça não o permite viver. Deve ser mesmo muito mau. Parece que a justiça mandou uma cobra para o matar. Mas acham que o Paulo ficou com medo? Não, ele não teve medo nenhum. Ele sabia que Jesus tinha planos para ele ir a Roma e por isso estava confiante que nada o ia impedir. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por isso, simplesmente sacudeu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. Os habitantes da ilha ficaram ali especados a olhar para ele. Pensavam que a qualquer momento ele ia ficar inchado ou que ia cair morto. Mas depois de esperarem muito tempo,
e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideias. Então, ele não morreu? Deve ser um Deus que nos veio visitar. Bem, próximo dali havia uma casa que pertencia a um homem chamado Públio. Era o homem principal da ilha. Ele também foi muito simpático com eles, convidou-os para ficar lá em sua casa e por 3 dias ficaram lá hospedados. Bem, o pai do Públio estava doente de cama, sofrendo de febre e diarreias. Ui, isso não é nada bom, pois não. Bem, o que acham que o Paulo fez? Ele entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Quando as pessoas da ilha souberam disso, os outros doentes da ilha também vieram e foram curados. Depois disso não podiam ter tratado melhor a Paulo e os seus companheiros de barco. Eles ficaram ali durante 3 meses, durante o inverno. E o Paulo teve muitas oportunidades de falar de Jesus. Bem, quando veio a primavera e o tempo começou a melhorar, eles embarcaram num navio que tinha passado o inverno lá na ilha. As pessoas da ilha ainda lhes deram toda a comida que iriam precisar durante a viagem. E desta vez não tiveram problemas. Chegaram primeiro a Siracusa, na Sicília, e ficaram ali 3 dias. Depois subiram a costa da Itália e desembarcaram perto de Roma, no porto de Puteoli, no 2º dia. O que será que lhe ia acontecer aqui em Itália como prisioneiro, longe do seu país? O Paulo podia ter ficado com medo, não acham? Mas o que é que ele sabia? Ele sabia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E sabem, apesar do Paulo ser um prisioneiro, Deus ainda estava a tomar conta dele. Ali no porto encontraram alguns discípulos cristãos que os convidaram a passar uma semana com eles. E o centurião Júlio deixou o Paulo fazer isso. Eu acho que se calhar ele também já era cristão depois de passar aqueles meses a falar com o Paulo e a ver o que Deus tinha feito na ilha de Malta. O que é que vocês acham? Bem, no porto de Puteoli era uma caminhada de 2 ou 3 dias por uma estrada chamada a Via Ápia. E quando os cristãos em Roma ouviram dizer que o Paulo estava a chegar, ficaram tão contentes que muitos fizeram aqueles quilómetros todos a pé para se encontrarem com ele. Imaginem como o Paulo se sentiu encorajado ao sentir que tinha irmãos e irmãs em Cristo que queriam tanto estar com ele e vê-lo. Obrigado, Deus, por teres enviado estes irmãos e irmãs na fé para me encorajar. Eu sei que tu estás comigo. Quando chegaram a Roma, o Paulo não ficou fechado numa prisão. Recebeu permissão para morar por conta própria, na sua própria casa, com só um guarda à porta. Por isso, todos os cristãos podiam ir lá visitá-lo e trazer-lhe comida e ouvir os seus ensinamentos. Bem, o Paulo ficou preso durante vários anos, mas nunca deixou de falar de Jesus. Ele teve a oportunidade de falar com muitas pessoas importantes lá em Roma, mas também ensinava os discípulos que havia ali em Roma. Muitos vinham à sua casa para falar com ele e depois levavam os seus ensinamentos para partilhar com os outros cristãos. E todos perceberam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Bem, eu agora tenho algumas perguntas para vocês pensarem juntos em família. Estão prontos? A primeira pergunta é esta. Vocês acham que foi fácil para o Paulo passar por esta aventura? Sim ou não? E porquê? Segunda pergunta. Por que é que o Paulo tinha tanta confiança? Ele não ficava com medo. Porquê?
E terceira pergunta. O que é que as pessoas da Ilha de Malta descobriram sobre Jesus durante aqueles 3 meses? O que é que vocês acham? Pensem bem tudo o que aconteceu. E pensem, o que é que eles descobriram sobre Jesus? Sabem quem escreveu este livro? O livro das aventuras dos discípulos e de Paulo? Foi o Dr. Lucas, que também fez esta viagem com o Paulo. E o Paulo também escreveu uma parte desta história, porque ele escreveu, numa carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou imaginamos. Por que é que vocês não passam tempo agora a falar de coisas que Jesus tem feito na vida da vossa família também, dos seus milagres, e depois comecem a louvar a Deus, porque Ele realmente pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até imaginamos. Adeus então, até para a semana. Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem história.